A gente treina muito mais do que de fato ganha, né? Engraçado que muitas vezes o resultado é uma consequência. Se a gente viver feliz só quando ganhar, a proporção parece que não tá justa aí. A vida é exatamente isso, né? A gente treina tanto, a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa para ter alguns minutos de sucesso. Olá, eu sou Cleiton Cirugi. Eu sou a Gabriela Santos. E esse é o Macrocorp Podcast. E hoje falaremos sobre um tema muito legal, muito importante, que é mentalidade de campeão. A gente está caminhando aqui para a reta final do ano, última semana do ano. E a gente quis trazer esse tema aqui muito legal. Então assim, já pega o papel, a caneta para anotar alguns insights que a gente vai falar aqui, para você começar o próximo ano já daquele jeito, né? Verdade, na régua, né? A mentalidade de resultado. Mas vamos lá, Gabi. Vou começar isso aqui. Todo mundo tem a capacidade, pode ter essa mentalidade de campeão? Pode, com certeza. Pois é. E aí, você se considera uma pessoa com mentalidade de campeã? As perguntas polêmicas começaram. Eu acho que sim, Cleiton. Todo mundo tem a capacidade de ter uma mentalidade de campeão. Eu só não acho que a gente nasça com aquilo. Eu acho que a gente adquire conforme o tempo. E eu acho que tem uma diferença também. Tem gente que tem uma personalidade, às vezes, mais competidora, destemida, mais racional, que não significa uma mentalidade de campeão. Eu acho que isso as pessoas confundem muito. Acho que a mentalidade de campeão é você ser destemido, determinado, mas você gostar do processo, do treino e ter um objetivo ali para você chegar. Na ideia, né, a galera que é campeã mesmo, e aí a gente pensa exatamente na galera do esporte, né? Verdade. Os competidores ali, e aí os que têm as performances, né, que estão sempre em alta performance, eles sempre tem aqueles casos, né, que contam de que o mais importante é o treino, você tem que gostar mais do treino do que lá do final, né, de ganhar, de cruzar a linha de chegada. Porque se a gente for parar para pensar, a gente treina muito mais do que de fato ganha, né? E se a gente viver feliz só quando ganhar, acabou, né? A gente vai viver. A proporção parece que não tá justa aí. Não. E assim, a vida é exatamente isso, né? A gente treina tanto, a gente corre tanto, a gente faz tanta coisa para ter alguns minutos de sucesso, não de sucesso, né, mas do pódio, cheguei ali, no meu objetivo. Engraçado que muitas vezes o resultado é uma consequência, né? Você está treinando ali, você está caminhando bem, você já se sente vitorioso, você se sente o campeão conforme o treino. Então ganhar aquela medalha, aquela estrela, vai ser só uma consequência do processo inteiro. Então eu acho que eu sempre tenho essa frase comigo, que é assim: colha várias estrelas ao longo do percurso, que é no seu processo, que é preferível do que colher uma estrela no final, comemorar 1 minuto. Mas ganhar é bom, né? É ótimo, né? Ganhar Quem que não quer bom, ganhar? Né? Em primeiro lugar ainda. É, sempre bom. Mas assim, a ideia é que o processo é tão bom quanto ganhar também. Tem que ter essa... mas fala isso pra quem não ganha, né? É ruim, né? Às vezes o processo tem umas coisas ruins, não, sempre vai ter. Mas aí, fala isso se você tá ganhando, né? Pra quem só perde, não vai achar isso. Entendeu? Mas assim, enfim... A proporção é sempre essa. A gente vai treinar, a gente vai correr para poder chegar lá na frente e talvez a gente ganhe. E eu também preciso viver feliz se eu não ganhar. De alguma forma eu preciso ter isso muito claro na mente. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, mas era sobre mentalidade de campeão, mas sobre o esporte. E que no esporte tem muita comparação. Que geralmente na vida real, no meio corporativo, tem também. Todo lugar. Né? Mas tava dando uma diferença do esporte, que não teriam tanto. Mas a ideia era assim, quando você perde, tem sempre alguém que ganha, você sempre alguém que perde, começa a olhar para aquela pessoa que ganha, o que aquela pessoa faz que eu não faço ainda? Não tentando entender, sei lá, o padrão de tirar toda a responsabilidade de você e colocar o mérito por ela ganhar.
Mas comece a olhar para aquela pessoa que só ganha, já que você só perde, e quais ações que ela tá fazendo que você ainda não faz. Sim. Sempre vai ter, ou você treinou menos, ou você entregou menos resultado, ou as suas apresentações não foram muito bem preparadas. Para você perder, tem alguma coisa falhando. Se você olhar direitinho, você sabe. Então, e olha só, numa competição, na lógica, todo mundo treinou. Sim. Né? Todo mundo treinou, todo mundo se preparou para estar ali. E é sempre um que vai ganhar. Né? Se um ganhou, alguém perdeu. Sim. Né? Não tem competição. E olha só como são as coisas, né? Se a gente fosse olhar para a lógica da disciplina, né? Como falar assim? Porque na teoria todo mundo teve isso. Só que uns tiveram mais que o outro. Então, nesse contexto, você vai sempre trabalhar, você vai sempre dar o seu melhor. E aí, se você não ganha, se você não sai, alguém passa na tua frente, alguém tem um resultado melhor que o seu, você também não pode olhar para isso e falar assim, poxa vida, eu sou ruim, eu sou, né, não consigo. Cara, porque o outro teve um pouco mais que você, velho. E aí é onde você volta para casa de novo e recalcula a rota, o que eu vou fazer a mais para poder, na próxima oportunidade, eu não deixar ela passar. Com certeza, porque se a gente for pegar grandes exemplos agora trazendo nesse mundo mais de trabalho, sei lá, pensei no Steve Jobs aqui. Ele treinou durante muito tempo para performar muito depois. Talvez se ele tivesse desistido, não teria performado, não teria a empresa que é hoje, enfim. Steve Jobs ainda veio numa condição que o cara enxergava muito além do tempo. Verdade. E ninguém acreditava nele. Então que é a persistência ainda. dele de acreditar no sonho, na visão que ele tinha e fazer dar certo a todo custo, foi o que tornou ele essa lenda, né, que é hoje. Sim. Então ainda, além de não desistir, além de acreditar e batalhar por aquilo, ele era visionário, né? Ele tinha uma visão do futuro. Ele conseguia enxergar muito além da maioria ali. E às vezes as pessoas precisam ter um pouco disso. Eu vejo que a maioria das pessoas desistem no processo por não ter visão do que tem lá na frente. E como conseguir isso? Aí, cara, assim... Eu vou trazer um exemplo pro mundo da construção civil. Sim. Quando a gente começa uma obra, cara, é um terreno. Tem nada lá, é mato, literalmente. Quando você chegou aqui era tudo mato. Verdade. E aí você tem que começar o processo. Você vai comprar o terreno, você vai fazer projeto, você vai fazer viabilidade, tem todo esse trabalho antes de fato de lançar o empreendimento, antes de começar a construir. A gente trabalha muito antes disso. E aí, a gente tem a fase de projetos, né? Que é onde a gente começa a ter a possibilidade de começar a visualizar o empreendimento pronto. E aí hoje tem BIM, né? Tem muita tecnologia que nos permite ver o empreendimento em 3 dimensões já. Então você já consegue saber como é que vai ficar a fachada. Imaginar. Então você começa, tem hoje com IA, você faz vídeo do prédio ficando pronto, com fachada, modelo de fachada, em tudo isso. Você consegue enxergar o futuro agora materializado aqui numa maquete, maquete virtual. Então tem esses recursos. Cara, mas é impressionante que tem muita gente que mesmo assim, ela não consegue enxergar aquilo acontecendo. Então... Você me perguntou, né, como ter essa visão? Cara, se esforça em enxergar isso acontecendo. Vai treinando isso, então. Eu estava conversando com o nosso CEO esses dias, e aí ele estava me contando o seguinte. Cara, quando eu comecei a ir na obra, de criança com o pai dele, né, o que ele falava? Meu pai me ensinava o seguinte, você vai na obra, você tem que ter uma visão 360. No primeiro dia que você entrou, pisou o pé na obra, você já tem que começar a enxergar ela acontecendo. Cada processo acontecendo, como é que uma coisa encaixa na outra, qual que é a sequência, por que aquilo está fazendo daquele jeito, o que vem depois. Porque é só assim que você vai conseguir se antecipar a possíveis problemas, né, e você já começa a tratar aquilo antes mesmo dele acontecer. Sim, com certeza. Só que para isso, você tem que estar com a mente aberta, o seu olhar tem que estar 360. Então, subiu a estrutura. Cara, você entrou num pavimento ali, não tem nada... Começa a enxergar, puta, ali vai a parede, ali é o quarto, ali é o banheiro. O que vai naquela parede? Tem hidráulica, tem elétrica, puta, tem uma tomada ali, tem um quadro de energia ali. E esse quadro vai alimentar o quê? Então,
você começa a ver, a enxergar a obra no 360. Eu vou voltar um pouquinho antes. É uma coisa que eu aprendi com meu avô, isso lá atrás, quando eu era criança. Meu avô sempre gostava muito de caçar. E eu adorava ir junto com ele, né? Uhum. E ele fazia o quê? Ele me ensinava o seguinte, ó, você tá andando no meio do mato aqui, cara, aqui tem cobra, tem escorpião, tem um monte de bicho. Você tem que estar 360, você tem que estar ligado em tudo. Então é cheiro, é audição, é o visual 360, o barulho. Então você tem que estar atento, porque senão você já era. E isso foi tão marcante para mim que eu trago até hoje essa condição. Então entra na obra, né? Ou em qualquer lugar, a gente tem, pelo menos assim, já ativa um instinto. Cara, é o barulho, ó, tá cortando, tá fazendo barulho ali, ó, martelete, serra. Verdade. É o cheiro, ó, assim queimar, tá com cheiro de queimado. O que estão fazendo aqui? Por que tá com esse cheiro? Né? Ah, isso aqui não ficou bom, isso aqui não tá legal, ó, isso aqui não era pra estar aqui. É verdade, Cleiton. Então você vai desenvolvendo isso, né, pra que uma hora você consiga de fato enxergar. Cara, eu entro assim, gasto muita energia tentando visualizar aquilo pronto. Como é que isso aqui, depois que encaixado todas as peças, como é que isso aqui fica pronto? Legal, é uma baita dica. Entendeu? Pra galera. E aí talvez assim te ajude a ter essa visão no futuro. Olha, eu não vim da caça, também não fui para obras desde pequena, mas eu, né, acho que poucas pessoas sabem, mas eu fui bailarina por muito tempo. Aí, ó, olha os dots. E aí, sempre tinha a gente fazia apresentações anuais. E aí a gente treinava muito. E pra você ir pra aula de ponta, quem é bailarina sabe. Você tem que passar, você tem que treinar muito, você tem que se dedicar. E tinha um negócio muito legal que eu nunca esqueci, que pra você dar um giro, você gira 360, mas você tem um ponto fixo pra você olhar, pra você não se desequilibrar. Olha aí, hein? E aí, isso eu trouxe pra vida. Tenha sempre um local fixo pra você olhar, né? E capacitação contínua. Pra você dançar bem e ser lá a bailarina principal, você tinha que se capacitar muito, treinar muito. E assim você conseguiria um lugar. E eu acho que o esporte, de modo geral, dá muito isso pra gente, né? Quando a gente vem pro meio corporativo, muitas dessas habilidades se ajudam muito, né? Então, só interromper um pouquinho. Esse negócio do ponto fixo aí, cara, é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque imagina o GPS ali. As pessoas seguem o GPS, né? Verdade. Coloca o GPS e ele te dá uma rota que você tem que seguir. Só que o GPS, a primeira premissa dele lá, são duas, né? A primeira é pra onde você vai e a outra é de onde você tá. Sim, ou vice-versa também. Mas se não tiver esses pontos aí, você não chega em lugar nenhum. Não. Ou você fica rodando, né? Entendeu? Então quando você pega assim, se você consegue enxergar o futuro, né, mesmo que não seja exatamente da forma como ele tem que acontecer, você não vai prever o futuro, mas você consegue imaginar como que... O que é o ideal? Assim, o que seria o bom mesmo? O que eu tenho que entregar? Então você começa a enxergar qual aquilo. futuro você quer pra você, né? Exato. Aí você começa a olhar aquele ponto fixo e você começa a ir em direção a ele. Cara, aí você não se perde. Aí você não cai. Aí você não tropeça. Aí você não perde equilíbrio. Por quê? Você tem uma rota definida ali. Entendeu? Ó, vou falar uma coisa ao vivo aqui, ó. Um feedback que eu ouvi uma vez. Se você não sabe aonde você tá e nem pra onde você quer ir, você não chega em lugar nenhum e qualquer lugar que você chegar te serve. Exatamente. Quando eu ouvi isso, eu tomei um se liga, hein? Primeiro se liga. Então, olha só. Essa questão de entrar na obra, começar a analisar, de perceber tudo que está em volta e principalmente imaginar como que aquilo vai ficar pronto no final. Mas é uma dificuldade que muita gente tem. Eu tinha muito isso, Cleiton. Mas talvez seja, vamos lá, por quê? Por falta de conhecimento, talvez, né? Conhecimento, beleza, você não tem experiência ainda, você vai adquirindo, isso. Você não sabe ainda o porquê que aquilo tá ali e como que aquilo se encaixa depois de um tempo. Então é difícil ver e imaginar uma coisa que você não faz ideia, você nunca viu. É verdade. Só que você tem que estar com a mente aberta. Você tem que estar disposta a absorver tudo que está acontecendo ali. E nesse processo, mesmo nunca tendo visto, você tem outros meios de
tentar imaginar, criar, conhecer aquilo, né? Tem gente para perguntar, tem internet para você ver. Então não é uma desculpa aí, vai. Sabe uma coisa também que era interessante? Que eu, no primeiro ano de obra, eu lembro que tinha uma maquete do empreendimento e ela era muito real, assim, era perfeita. E sabe o que eu fazia? Eu ficava quase todos os dias antes de ir embora, eu passava e ficava na frente da maquete olhando pro prédio. E o primeiro prédio que eu participei era um prédio que se chama, né? Icon Vila Ema. E ele é bem legal a fachada, porque ele era 27 pavimentos, e ao longo desse pavimento aí ele não tinha pavimento tipo. Ou seja, os apartamentos não eram iguais. Eles tinham, se eu não me engano, eram 10 tipos de planta, 10 tipos de pavimentos diferentes, com 5 tipos de plantas. E elas se alternavam, dependendo da situação, porque tinha duplex. Então tinha apartamento no primeiro, no quinto, no sexto, e ele misturava. Então cada tipo, ele mudava, ele ia intercalando. Então a gente teve que prestar muita atenção na parte de hidráulica, elétrica, estrutura. Que imagina só, se você constrói um pavimento tipo num lugar, num andar errado, né? Ia ficar um negócio esquisito. Tudo. E aí eu ficava olhando a fachada dessa maquete até eu conseguir memorizar onde que ia exatamente cada um daquilo. Cada um desses pavimentos. E eu ficava vendo os detalhes, como que era, putz, dava pra ver a sacada. Então eu começava a imaginar como que era o guarda-corpo, o detalhe da porta, o detalhe da sacada, os frisos que tinha ali na maquete, a parte de jardim. Então era uma forma que eu tinha de enxergar o empreendimento pronto. E na hora que eu ia executar, que eu estava ali executando, eu lembrava, pô, tinha um detalhe lá. Onde é que está isso no projeto? Como que é isso? Como é que a gente executa isso? E aí eu ia lá no projeto consultar, falar, agora eu consegui ligar uma coisa na outra. Entendeu? Legal. Eu estava observando. Mas eu não tenho maquete, o que eu faço? Pô, hoje tem um monte de recurso. Né? O BIM traz o 3D, que você consegue ver o prédio, você consegue girar o empreendimento, ver o detalhe, dar um zoom. Só que eu vejo que a galera não tem interesse pra ver isso. Mas não vai longe. Nessa obra de Safira, eu ficava pegando o flyer lá do empreendimento, eu fiquei olhando muitos dias, muitas vezes. Nossa, mas o que é isso? Por que não tem isso? Com papel, com uma foto. E aí eu lembrava, nossa, pra fazer isso, tem a pessoa que vai fazer isso, o material. Então não vai longe. E estudar também projeto, né? Verdade. Estudar, ver até entrar na cabeça. Porque você não vai decorar tudo. Pô, mas uma hora você tá ali fazendo alguma atividade, pô, já vi isso aqui em algum lugar. Então você ia lá e consultava para não deixar passar. Olha, pensei numa coisa aqui, legal. Beleza. Vou dar um exemplo de treinador, vai. Você tá lá, o seu time tá na obra, tá performando, tá indo muito bem. Mas eu acredito que é muito difícil a gente se ver, né? Que você tá indo bem. Eu sempre fui mais crítica comigo mesmo. Qual o papel do treinador e como que o treinador também mostra que a galera tá indo bem, que tá indo certo? Como também, se não estiver indo bem, como cobrar como deixar desconfortável sem deixar desmotivado? Tá. Vamos lá. Eu gosto... Eu tenho uma forma muito peculiar aqui de... Você tem várias formas peculiares, né? De deixar a galera desconfortável, mas sem desmotivar. É ruim, mas é bom. Mas uma das principais que eu vejo na obra, eu acho que nada mais motivador do que perceber o resultado. Né? Aí... Só que o pessoal não percebe. Por quê? Eu vejo que a galera tá tão focada ali em performar, de fazer negócio de resultado, e tem que dar certo, e a cobrança é aquela... E você não para ver o que você fez até aquele momento. Então, na obra, especificamente, eu gosto sempre de tentar mudar a imagem, a paisagem. Vou dar um exemplo. Você chegou na obra hoje, tá cheio de tapume. O tapume tá bonito, tudo maravilhoso. Só que atrás do tapume tem um monte de coisa feita. E imagina o choque que causa
quando você chega, você passa na obra de um dia, no outro você chega e tá sem tapume. Pô, mudou a paisagem. Que mudança. Mudou a paisagem. E aí vem vários comentários. Nossa, tá ficando muito legal. Muito bonito, nossa, a obra tá linda. Tá acabando. Nossa, tirou o tapume porque tá acabando. Então tem muito isso. Então a gente tem que ficar atento sempre nesses pontos. Quer ver outra coisa? Pintura. Tá tudo branco. Tudo branquinho. Antes era alvenaria, ou antes nem alvenaria tinha. Conforme vai encaixando cada uma dessas etapas, elas vão sendo finalizadas, a gente tem que mostrar isso para todo mundo que está dentro do prédio. Por mais que eles estejam todo dia lá, eles não enxergam. Não enxergam. Então a gente tem que mostrar isso de alguma forma. Então você vai fazer uma reunião com o time, você traz ele num local específico, e aí você começa a falar daquele negócio. Fala, gente, não sei se vocês pararam para ver, mas isso aqui era alvenaria, hoje está com gesso, hoje está com pintura, hoje está com iluminação. Então a gente está evoluindo. Só que, olha só, aí lógico, né? Tem que somar tudo isso com indicadores, com meta, para poder não ficar um negócio vazio. Olha só, a gente está nesse caminho, a gente está nesse ponto aqui, a gente precisa chegar aqui. Mas olha só o tanto de coisa que a gente já fez. Entendi. Entendeu? Falta muito ainda, mas olha só, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai chegar. Então você provoca ali um desconforto, mas valoriza também ali o que já foi feito. Você mostra que tem muito a fazer, mas você também reconhece e traz a visão de que, olha, você fez muita coisa. Já matou o que eu ia te perguntar. Que eu ia te falar assim, mas se alguém te falar assim, mas não fui eu que fiz isso, foi você, porque você que pediu. Porque acontece, né? Geralmente você tá lá todo dia, trabalhando todo dia, e aí vem uma pessoa de fora, pede uma coisa diferente, ou alguém que tem mais poder, autoridade, Talvez. E acontece. Isso, muitas vezes, dá essa falsa sensação de desmotivação. Talvez isso esteja mais ligado àquela condição... você passa na obra e você viu uma situação, fala, isso aqui não tá legal. Isso aqui foi feito diferente do projeto, isso aqui não ficou com acabamento bom. E aí a pessoa que tá lá no campo, no dia a dia, não percebeu. E a gente vem de fora. Agora uma pausa rapidinho. Primeiro, para te agradecer por ter assistido até aqui. Quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar o que você está achando desse vídeo. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E agora, bora voltar pro vídeo. Não vem com aquele olhar viciado, né? Verdade. E a gente olha já com um olhar diferente. A gente tá aqui, tá lá para isso. Sim. Né? É para ver realmente além do que as pessoas que estão lá. Né? Não tirando o mérito de ninguém. Só que aí a pessoa tá com tanta coisa ali no dia a dia que tem algumas situações que ela não vai perceber. E aí quando alguém chega e fala, isso aqui tá diferente do projeto. Aí a pessoa já entra numa neurose aí de, meu Deus do céu, como que eu não vi isso? Tava óbvio. Esperou o meu chefe aparecer aqui pra me falar disso. Eu falei, cara, sai disso aí, cara. Que bom que ele viu. Que bom que ele te falou. E agora você tem a oportunidade de corrigir. Imagina se é um cliente que chega e vê. Isso é muito pior. Então, assim, acho que é parar um pouquinho, deixar de lado um pouquinho do orgulho, da vaidade, reconhecer. Lógico que ninguém quer. Todo mundo queria estar tudo perfeito. Mas não vai acontecer. Mas é impossível. Entendeu? Então, para de se cobrar um pouco com relação a isso. Foca mais, então, em verificar para ver se você pega o máximo de coisas possíveis para as pessoas de fora não ter que falar isso. Mas se falar também, se ver, fique em paz. É uma coisa boa, uma oportunidade que você tem de arrumar com o tempo. Vamos lá, falando de hábitos de campeão. Grandes hábitos ou pequenos hábitos? Um grande hábito rápido ou pequenos hábitos contínuos? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que tem que ser constância. Tem que ter constância. Você pode escolher um grande, pode escolher um pequeno, desde que você faça sempre, tenha disciplina. Legal. Entendeu? Então, disciplina vence talento. Depende. Por quê? Se você é disciplinado, aí você vai construindo a sua constância ao longo do tempo, às vezes você não tem tanto talento ali, né? E você vai ter um resultado bom porque você foi disciplinado, você tinha muita vontade e você ficou ali. O talento, ele é importante, vai. Tem pessoas que com talento, ela pega muito mais rápido, ela se desenvolve mais rápido, ela tem ali mais facilidade, mais aptidão para aquilo. Verdade. Então, se você pegar a pessoa que é talentosa e ela se torna disciplinada, vai longe, vai muito rápido. E a pessoa que é talentosa,
Se ela não tiver disciplina, não tiver constância, conheço um monte de gente que, vai lá, sabe tocar violão, bateria, baixo, que a pessoa chega aqui numa festa, toca uma música lá. Não, tem vergonha. Pô, pra que serviu esse talento todo? Muita gente que sabe falar, fala bem pra caramba, é bonita, fala bem, é criativa, um monte de ideia. Ou vem cá, vamos gravar um vídeo aqui pra você falar bem. Não, tem vergonha. De que adiantou o talento? Indireto. Se você tem um talento e não usa pra nada, ele não serve pra nada mais. Eu sempre tenho um pensamento que é assim, ó. Eu imagino Deus lá, ele fala assim, essa pessoa aqui, ela vai ser abençoada com esse talento. Aí, a pessoa pega esse talento aqui, ela tem que usar. Ela vai ter uma jornada inteira para poder usar aquilo. Porque, senão, vai ser em vão. Sim. E aí eu fico pensando que, imagina só se Deus um dia para e fala assim, eu dei isso aqui para essa pessoa, mas, cara, ela não aproveitou. Vamos tirar dela isso aqui, vamos dar para esse aqui, porque esse aqui é tão disciplinado, esse aqui se esforça, acorda cedo todo dia, tá lá tentando, e ele não tem isso. Vamos dar um pouquinho para essa pessoa? Aí, dentro desse contexto, me parece claro que eu consigo enxergar as duas pessoas assim, ó, tá vendo? Fulano teve sorte. Pensei nisso agora. Fulano teve sorte, porque, pô, eu falo bem, eu sou bonito, não sei o quê. E o outro que tá ali, feinho, coitado, de ação. Mas é esforçado. Talvez seja só Deus tirando um pouquinho do talento que você não usou pra nada e dando pra essa pessoa pra ela ser alguém na vida, pra ela se desenvolver. Pronto, se liga, tá aí. Aí não adianta reclamar depois. Então, a disciplina, se ela for bem cultivada, ela vai vencer o talento. Não existe fórmula mágica. Mas ela vai vencer. Porque o talento sem disciplina, sem consistência, sem força de vontade, é só talento. Verdade. Mas aproveitando essa frase do talento, o que eu pensei agora então dá pra gente descobrir no que a gente é muito bom, as nossas habilidades, coisas que a gente tem aptidão, inclusive no trabalho. Se eu me comunico bem, e eu já sei disso, então eu vou gastar mais energia naquilo, pra ter mais disciplina, e aquilo vai virar muito bom. Vai ser algo que eu vou vencer naquilo. Então descubra os seus pontos fortes e mantenha a constância neles. Faça um processo de nutrição ali para que ele se desenvolva. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. Não fica também só gastando energia. Sou muito ruim, que tristeza. Eu erro nisso. Nem foca. A síndrome do coitadinho leva ninguém para frente. Agora, por que o campeão tem muito forte essa disciplina, né? E ele desenvolve um talento por ser disciplinado. Né? Então, a pessoa vai lá e faz tantas vezes aquilo, ele insiste tanto naquilo até ele ficar bom, que depois aquilo se torna um talento. Exatamente. E aí, como descobrir aquilo que você é bom? Como descobrir, o que eu sou bom, o que eu faço de melhor? Olha, hoje eu estava ouvindo de manhã exatamente isso. Como descobrir aquilo que você é bom. Hoje tem inúmeros testes, caso você não saiba, né? Caso você não tenha noção nenhuma, porque às vezes a gente é muito bom em uma coisa e a gente não sabe. Por quê? Porque a gente faz aquilo tão natural que você não percebe. É igual quem canta. Eu adoro cantar, mas eu canto muito mal. Então, quando eu vou cantar numa festa, eu gasto muita energia e minha garganta fica doendo. Aí você pede pra Lívia, que trabalha aqui com a gente, cantar, ela simplesmente arrasa sem nenhum esforço. Faz nem força. Aí eu pergunto pra ela, mas como você faz isso? Ela fala, não sei, tô cantando. Por quê? Porque ela é muito boa nisso, então ela não gasta tanta energia nisso. Então, pensando nisso, se você não sabe no que você é muito bom ainda, tem várias formas de você descobrir. Primeiro delas é as pessoas falando, né? O que as pessoas que te convivem falam de você, que você é muito bom. Mas escute. Escute, Todo mundo fala que eu sou muito comunicativa, então, se mais de uma pessoa falou, ou uma que seja, eu sou bom nisso. E tem vários testes na internet hoje que você consegue entrar lá, ver, jogar, temperamento, personalidade. Enfim, dá pra você descobrir muito. Então, mas o problema é que as pessoas falam que você é boa numa coisa e você não escuta, né? Isso aí é bobeira, isso aí nada a ver. Não, eu... Não queria falar não, mas sobre essa questão de pensar no que você é bom, eu acredito que quando você começa a fazer uma coisa
e aquilo é muito fácil para você, já é um forte indício de que você é muito bom naquilo. Verdade. Né? Você entra lá num estado que você faz que você nem vê a hora passar, o dia passar. Então, nessa linha, você começa a perceber, para pensar um pouquinho, o que eu faço, que ao fazer aquilo eu me sinto tranquilo, leve, e aquilo flui, né, de uma forma que eu nem vejo o tempo passar. É uma dica. Sim. E aí você pega aquela habilidade, aquela qualidade ali, e começa a desenvolver mais, e usar aquela habilidade para chegar mais rápido em alguns objetivos. Entendeu? Aí talvez você vai começar a ter clareza daquilo que você é bom. Olha, um ponto importante. Descubra as habilidades que você é bom. E não as ações. Tentar explicar. Às vezes você é um bom comunicador. Mas aí você fica buscando... eu só sou bom numa reunião. Sei lá, você limita a sua habilidade que você é bom em uma ação específica. Aumente as oportunidades, as possibilidades. É que, assim, nesse caso aí, só para ver se eu entendi, tem pessoas que você conversa com ela e a conversa é suave, a fala dela flui, ela gesticula muito bem, ela se apresenta muito bem, e quando é uma situação informal, ela brilha ali, né? Mas chega numa reunião, a pessoa fica contida, ela não consegue falar. Então, ela tem a habilidade, mas ela tem vergonha de expor aquela habilidade. Então, dependendo da situação, ela não vai tomar aquela iniciativa, ela vai expor aquela habilidade. Você explicou perfeitamente o que eu quis dizer. Entendi. Mas assim, não limite as possibilidades. Sério. Isso é um caso sério e eu fico... Nossa, dói o coração quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, porque eu vejo todo dia. Eu vejo muita gente. Eu vejo muita gente muito boa, que, cara, dá vontade de chegar na pessoa, cara, pega isso tudo aqui, ó, e faz isso pra ver se você não vai voar. Olha, depois do podcast a gente pode conversar ali, tá? Mas é muito. E as pessoas, elas param pra ouvir, mas parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Ou, sei lá, se a vergonha, né, esse negócio tão que acorrenta as pessoas, cara, não sei eu não sei até que ponto é vergonha. Ou se é um monte de coisa, crença. Uma barreira, é um negócio que não deixa você ir pra maior frente. Que fica aqui. Entendeu? Mas eu acho que assim, tem muita coisa pra gente falar disso aí ainda. Enfim, o tempo tá indo embora muito rápido, olha lá. Uma coisa que a gente faz que nem vê o tempo passar. Então, mentalidade de campeão, a gente tá bom nisso. Tá melhorando. Antes da gente acabar, eu só queria... Eu anotei uma frase que eu fiquei pensando muito tempo, que eu escutei, na verdade, num podcast, que é assim: para você se preparar, como que um campeão se prepara? Ele treina pro dia D, então ele treina todo momento, mas ele treina pro dia D para vencer na hora H. Ou seja, às vezes você se prepara o tempo todo. Esse aqui vai ficar para outro podcast. Hein? Você se prepara o tempo todo. Treina, se esforça, dá o máximo. Mas chega no dia da sua apresentação corporativa, você falha. O seu emocional também não está controlado. Então, às vezes, vencer também é parar um pouquinho, se conhecer, preparar o emocional ali, porque senão você pode ter treinado pra caramba. Mas chegar na hora, você também não vai dar o seu melhor ali. Emocional... Ele conta muito. Não só conta muito, mas ele te domina, né? Então, ou você domina ele, ou ele vai te dominar. Quando ele te dominar, você vai agir totalmente no instinto ali. Então, aí já era o treino. A chance de falhar, de pegar... Imagina só, é que a gente fala, a gente treina a vida inteira. Desde criança a gente aprende a falar, a gente vai falando, né, ao longo da vida. Aí olha só, tanto que isso impacta, né? Quanto que o seu emocional impacta. Cara, se você treina a vida inteira pra falar, você fala pelos cotovelos. Tem gente que fala, não consegue parar de falar. Mas na hora de chegar e apresentar alguma coisa, a pessoa congela. Então, não é falta de treino. Não. Mas é porque eu não falo certo. Eu não tô falando se a linguagem é adequada, se o vocabulário tá adequado, não tô falando disso. Tô falando só de ir lá e expor alguma coisa. Se
né? Tem vários cursos de comunicação, de como falar bem, como se comportar bem. Não tô falando disso. Tô falando de simplesmente ir lá e expor uma ideia. Só que, cara, por que as pessoas congelam? Não chegam nesse ponto? Porque o emocional trava. Essa vergonha, esse bloqueio, trava. A pessoa treme, o coração acelera, a pessoa começa a suar. Porque o emocional travou ali, bloqueou isso. E que eu vejo, as pessoas que têm mentalidade de campeão, elas sentem isso também. Elas sentem. E aí elas competem. Elas vão pro jogo, elas não ficam só no treino. Elas vão pro jogo, elas vivem a experiência. E elas se frustram também, elas perdem, elas começam de novo, recomeçam, e vão, e adiantam, e seguem em frente. Então ela passa por aquilo tantas e tantas vezes, que chega uma hora que para ela aquilo fica normal. Não sente mais, parece que vai anestesiando aquela sensação. Aquela vergonha, aquele monte de sentimentos que surgem quando você vai ficar diante de uma situação dessa. Entendeu? Então, a gente tem que ir pro jogo. A gente tem que se testar. A gente tem que se desafiar todo dia. É mesmo. E eu falo por prova viva. Toda vez que eu fico com receio de alguma coisa, eu faço questão absoluta de fazer. Porque depois que você faz, já era, não é nada. É tipo ver uma imagem de uma aranha aqui e ver ela na parede, na sombra. Uma aranha gigantesca. E quando você enfrenta ela, é um bichinho. Então, eu sempre enfrento os meus medos. Deixa eu falar um outro se liga aqui. Falando de mentalidade Você já falou se campeão. liga seu podcast inteiro. Não, mas esse aqui eu acho que é legal. Então tá bom. É assim, ó, você precisa se preparar, sempre. Tem que estar preparado. Independente, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, você não sabe quais oportunidades vão surgir. E oportunidade é uma coisa que é assim, ela não espera você estar pronto e ela nem te avisa. Então, esteja sempre preparado. Boa. Então, esse é o Se Liga de hoje. E esse foi o episódio de hoje. Muito bom. Voltando, reta final, é a última semana do ano. Já começa janeiro no jeito. É de fato para você começar o ano já. Pega tudo isso, coloca em prática, vai fazer uma reflexão aí de como foi o seu ano, das coisas que você quer, quais são os seus objetivos para o próximo ano. Pega tudo isso daí, escreve, tá? Não adianta só ficar na mente não, porque sua mente vai esquecer. Põe no papel, escreva. Se for possível, coloca a data. Traça planos, né? Coloca a data, trace uma rota, né? Põe um objetivo. Se você não tiver o ponto definido, você vai desviar do caminho, você não sabe para onde você está indo, você vai cair, vai desequilibrar, enfim, um monte de coisa. E depois não adianta reclamar, né? Reclamar não adianta nada, não serve para nada. Então, coloca isso na cabeça, vai pro jogo, se exponha, não se preocupe, errar todo mundo erra, mas aprenda com os erros para que você realmente se desenvolva, né? Não fique só não fique buscando viver só o dia lá da dia D, né? Dia D. Cara, colha várias estrelas. Aprenda com o percurso, aprenda a gostar do treino, de viver. Ó, e para ser um campeão, o que tem que fazer? Tem que treinar sempre, não assistir pode parar. Todos os podcasts. Aí, ó. Boa. Curtir, compartilhar. Porque esses episódios aqui já é um baita bônus aí pra você já chegar na frente de muita gente. É isso aí. Depois não vai reclamar. Não vai falar que não avisamos. E é isso, gente. Desejar pra você um feliz 2026. Que seja um ano muito próspero e abençoado. E até logo, né? Que e até já. Daqui a pouco. Até. Tchau.